Olá, casais. Que alegria falar com cada um de vocês e poder participar deste momento tão importante, onde nós somos convidados a juntos aprofundarmos sobre um tema muito, muito caro a cada um de nós dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora e que está contido, né, nos nossos PCEs, dentro da estrutura daquilo que nós somos convidados a viver, a nos esforçarmos, né, como pontos concretos de esforço, que é o tema da regra de vida. Inclusive, é o tema que nós vamos aprofundar, que nós vamos dedicar também a um estudo pessoal ao longo deste ano de 2022. Bom, foi me pedido então que falasse a cada um de vocês sobre esta realidade que nos é tocada como homens e mulheres e também a mim como conselheiro espiritual, que nos é tocada até no caminho de santificação, porque nós sabemos que ter uma regra de vida, e aqui já começa de repente um equívoco, que é quando a gente fala de regra, de ser algo muito imposto, muito assim colocado como algo que tem que ser feito dessa forma, dessa maneira e pronto, acabou. A regra, ela é algo que às vezes soa dentro dos nossos ouvidos de uma maneira assim não muito confortável, não é verdade? Mas a regra, na verdade, também tem a sua origem aí dentro da dimensão da palavra de regular, de trazer uma regularidade, uma estabilidade. E nós precisamos, né, dentro da realidade humana, muitas vezes instável que a gente carrega, de ter uma regularidade, uma estabilidade. Nós precisamos disso na nossa vida para também nos mantermos. Temos uma manutenção nesse sentido. Então, ter uma regra de vida traz aí um princípio também de estabilidade, né, de compromisso, de responsabilidade, com algo que é muito próprio nosso, que inclusive os documentos da própria equipe de Nossa Senhora nos apontam, que é o fato de sermos homens e mulheres convertidos. A conversão, ela exige de nós esse compromisso, essa responsabilidade. Então eu quero começar daqui. Os documentos nos afirmam isso. Por que eu preciso ter uma regra de vida? Na verdade, porque o princípio norteador que sustenta é de sermos homens e mulheres convertidos, transformados, homens e mulheres que têm uma mudança de mentalidade, de opções novas a serem tomadas, recriadas. Isso é muito importante. Nós estamos num tempo quaresmal, inclusive, prestes aí a adentrarmos a Semana Maior, né, das nossas vidas na fé, que é a Semana Santa, e o grande chamado e compromisso que nós somos aí direcionados como igreja a vivermos é esse aspecto da conversão pessoal, e tendo uma conversão pessoal, a gente atinge também uma conversão comunitária, uma conversão familiar, uma conversão social, uma conversão mundial, né? Então, a primeira coisa é a gente saber por que eu preciso me converter e aonde que nós podemos trazer a fonte dessa conversão. Primeiro, que a fonte é Cristo. Nós precisamos entender que nós somos convidados a ir até lá e beber dela para confrontarmos com a nossa realidade. Cristo é esta realidade de chamado a nos configurarmos, né, dentro de uma nova humanidade. Uma nova humanidade que passa por um novo pai, uma nova mãe, um novo esposo, uma nova esposa, um novo padre. A todo instante eu sou chamado a me recriar, a me transformar, a me converter, como nós acabamos de dizer agora há pouco, né? E qual que é o ideal que nós queremos assumir? Sabendo que a fonte é o Cristo, qual que é o ideal que a gente quer assumir na vida? O ideal é o Evangelho. É sermos homens e mulheres de boas notícias. A palavra Evangelium vem justamente dessa realidade de trazer uma boa notícia. Há sempre algo novo em nós que precisa ser proclamado,
que precisa ser dito. Um homem renovado, uma mulher renovada. Então, ter uma regra de vida é também para sinalizar esta configuração a Cristo e anunciar esta boa notícia que está também na minha responsabilidade de anunciá-la, na minha própria vida pessoal, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nos meus comportamentos, no meu cuidado comigo mesmo, com o outro. Só que a gente precisa ter uma direção, precisa ter um caminho. E a regra é esse norte, essa ferramenta para a gente fazer e realizar, então, essa progressiva passagem. Olha que interessante, né? Nós estamos aí vivendo um caminho de preparação para a Páscoa. A Páscoa é esse movimento de levar-nos a experimentar a força da ressurreição. É uma passagem. Nós precisamos de um itinerário, de um caminho, de uma passagem, para a gente também chegar onde precisamos chegar. Então, a primeira etapa da nossa vida, dentro desse aspecto aí de homens e mulheres que querem se esforçar e ter, né, uma participação melhor nesse compromisso com as equipes de Nossa Senhora, assumindo os PCEs, é a gente entender por que nós queremos ter e assumir esse PCE, que é a regra de vida. Isso é muito importante. E aí eu trouxe a fonte e o ideal. A fonte Jesus Cristo, o ideal o Evangelho. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, inclusive, é o fato de que nós precisamos desenvolver, né, a nossa capacidade de viver na verdade. O que significa isso? Eu preciso me conhecer. Qual é a verdade do Padre Anderson? Qual é a verdade sobre você como homem e como mulher? O que você é? Isso precisa ser entendido, precisa ser, na verdade, tocado. E nós precisamos, então, empreender uma ação pessoal. Então, isso é muito importante. Quando a gente vai fazer uma regra de vida, eu preciso me conhecer, eu preciso ter, na verdade, conhecimento de mim mesmo, de saber qual é a minha verdade e não fugir dela, pelo menos encará-la nesse sentido, né? Uma das coisas que a gente, quando toma todos os PCEs em mãos, inclusive, né, a escuta frequente da palavra de Deus, a oração diária, a oração conjugal, o dever de sentar-se, o retiro anual, todos eles estão entrelaçados entre si e colaboram e dialogam com uma regra de vida. É muito importante nós entendermos e compreendermos isso. Mas vamos daqui a pouco falar muito mais claramente aqui, objetivamente, sobre esse aspecto, né? Uma coisa que a gente muitas vezes, na verdade, faz ao longo da nossa vida é colocar muitas metas. Metas e mais metas para realizarmos. E muitas vezes as metas que a gente põe a cada um de nós, elas são metas que elas não correspondem, como eu dizia agora há pouco, à nossa verdade. Né? E a gente tem que evitar também, ao longo do caminho, sobrecarga no caso de esforços. O que quer dizer isso? Porque se eu começo a ter e colocar sobre mim uma sobrecarga de esforços, eu posso também cair num desânimo muito grande de perceber que eu não consegui realizá-las. E isso levar-me a uma frustração. E muitas vezes vai nos causando paralisação. É como se nós disséssemos assim, poxa, eu me propus a fazer isso, e é algo muito ideal, muito grande, muito longe, me esforcei, me cansei, me trouxe uma sobrecarga, mas não adiantou. Então eu desisto. Então nós temos primeiramente também entender isso, né? Que a regra de vida não pode trazer para mim uma sobrecarga de esforços. Eu preciso ter aí e fixar-me num esforço pessoal de crescimento. De crescimento. Guardemos isso, né? E eu preciso decidir aonde que eu quero concentrar os meus esforços. Olha, eu preciso ter uma direção, eu preciso ter um segmento. E aonde que eu quero, por onde eu quero passar. Então, tomar aí nas mãos, né, um itinerário lógico. É muito importante, eu tenho que ter clareza.
Aonde é que eu quero chegar e por que eu quero chegar e se os meios são necessários e são eficazes. Mas não algo muito grande. Guarde sempre isso, não algo muito grande, né? Os meios que eu vou utilizar, eles precisam me ajudar a seguir corretamente na direção. E às vezes a gente pode fazer uma regra de vida que ela atrapalhe, na verdade, ela me estacione, ela me paralise. É muito importante, viu, lembrar disso. Então, antes, na verdade, de fazer uma regra de vida, a primeira coisa que eu preciso é fazer um exame pessoal que precede, no caso, a escolha dessa regra. Um exame pessoal precisa, por exemplo, passar e dialogar ali com a escuta frequente da palavra, com a direção, com a oração diária, né, com a oração conjugal, com o dever de sentar-se. Veja como que as coisas vão tocando uma na outra. Por quê? Porque nesses locais privilegiados é que eu vou entender e vai ser sinalizado, tanto da minha parte pessoalmente, como também do meu companheiro ou da minha companheira, né, do meu esposo, da minha esposa, aquilo que vai emergir para ser transformado, para ser mudado. Então, é uma atitude, né, que eu preciso mudar, ou que eu preciso transformar, recriar, ou pode ser também até várias atitudes, algumas outras, né? Para quê? Para me ajudar a progredir na direção do crescimento espiritual e humano. Lembrar-se disso, uma regra de vida, ela vai tocar, na verdade, em dois crescimentos, humano e espiritual. Eu tinha um mestre de noviços, né, que ele dizia assim: não dá para vestir o manequim se... não dá para vestir o hábito se o manequim não serve. O que ele dizia isso? Às vezes a gente quer ter uma espiritualidade bonita, larga, avantajada, mas no final a minha humanidade não cabe essa espiritualidade, porque ela está num processo ainda de desenvolvimento. Então eu preciso encaixar bem, vestir bem a minha espiritualidade conforme a minha humanidade. Isso é muito importante, né? Lembrar-se, e isso é um fato que eu sempre digo, uma regra, né? Eu acabei dizendo isso agora há pouco, ela é uma possibilidade, uma ferramenta de estabilização, né? De caminho de fidelidade. E aí muitas vezes a gente pode olhar para ela como uma obrigação a ser cumprida. E não é para ser uma obrigação de imposição. Coloquem isso no coração de vocês, na mente de vocês. Na verdade, eu preciso ter clareza de que é uma responsabilidade, um compromisso comigo mesmo. Comigo mesmo. Porque se eu faço esse movimento primeiro comigo, de mudança, de transformação, de conversão, de propostas concretas, isso atinge a realidade que está à minha volta. Isso atinge. Por isso eu preciso, né? Quando eu estiver com a minha regra de vida nas mãos, eu preciso reforçar com tenacidade. Isso é muito importante. Eu preciso reforçar com tenacidade alguns, no caso, desses nossos pontos fracos, né? Ou eu preciso ver, então, assim, olha, o que precisa reforçar na minha vida que está enfraquecido? Então, eu preciso olhar para isso primeiro. E outra, mas agora, o que eu preciso, de repente, melhorar em relação a algumas das questões relacionadas aí aos meus dons? Que eu preciso melhorar até para tornar-se uma qualidade, uma virtude nesse sentido. Para nós aqui na congregação, eu também tenho um documento que nós, na verdade, não chamamos de regra de vida, chamamos de projeto de vida. E toda vez que eu acompanho algum religioso como diretor espiritual, nós tomamos muito esse projeto de vida nas nossas mãos. E a gente elabora a partir da realidade de cada um. E a gente sabe que esses, eu diria, instrumentos e ferramentas, seja a regra de vida para as equipes de Nossa Senhora, como também, no caso, o projeto de vida para a nossa congregação, eles querem reforçar em nós aquilo que Deus já colocou como possibilidade de vir a ser, vir a tornar-se nesse sentido, né? Por isso que vem aí a obra do Espírito. Né? É interessante, até gostaria de dizer para vocês que em alguns momentos a gente reza a oração do Espírito, né? A gente fala assim: e renovai a face da terra, e tudo será criado,
Olha para você ver a força da ação do Espírito quando nós nos colocamos abertos, dispostos, disponíveis para fazer uma renovação, tanto interior, e essa renovação interior causar uma renovação exterior, recriando-nos. E esse é o papel também da regra de vida, como eu disse aqui, é reforçar com tenacidade alguns dos nossos pontos fracos, de maneira que a gente possa perceber que eles possam ser recriados e até mesmo melhorar algumas das nossas qualidades, dando aí a capacidade de tornarmos homens e mulheres mais virtuosos e reconhecer a multiplicação desses dons e desses talentos. Lembra lá da passagem, né, dos dons e dos talentos, que cada um recebeu uma quantia e foi multiplicando da parte de alguns, e outros que na verdade não fizeram nada com aquilo, deixaram parado e estagnado. Então, só para lembrar aqui e dialogar um pouco com essa dimensão também da regra de vida, né? Bom, lembrem-se disso. Mais uma vez eu repito. A regra de vida, ela precisa partir da vida orante. Ela precisa partir do diálogo. Ela precisa também partir da ajuda mútua entre vocês. Opa, o que o padre quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, ó, preciso rezar. A oração faz com que eu toque a mim e a Deus. Eu preciso, então, me perceber. Eu preciso me ver. Eu preciso dialogar. E aí, por exemplo, no dever de sentar-se, quando a gente vai fazer a oração conjugal, ali também aparece a possibilidade, no diálogo, de reconhecer algumas fraquezas e fragilidades que precisam ser tomadas e tocadas. E também na ajuda mútua fraterna, que está ligada também ao dever de sentar-se, né? Quando a gente coloca-se um diante do outro e precisa dizer algumas coisas e rezá-las juntos, e acertar os ponteiros, ali também surge compromissos e responsabilidades para serem, na verdade, retomadas na regra de vida. Então isso é uma outra coisa, né? As equipes, ela tem um direcionamento sobre essa questão da regra de vida. E o direcionamento é que cada cônjuge é convidado a assumir uma regra de vida pessoal. Isso é muito importante, cada um de vocês, né? Então, essa regra, ela é um esforço que está atento para que a vida do casal, da família e a vida em sociedade também progrida. Olha que interessante, vou repetir. A regra de vida que eu faço, ela está colocada justamente numa capacidade de esforçar-me atentamente para que a minha vida, ela se transforme, mas ela se transformando, eu transformo a vida minha conjugal, a vida da família, a vida em sociedade, e também que toda essa realidade tem um progresso. Olha que bonito, né? Eu ser alguém que contribui para o progresso de cada uma das dimensões que eu acabei de dizer, né? E essa regra de vida, apenas também para sinalizar para vocês, ela torna mais coerente a vida também do casal e da família. Eu sei aonde eu quero chegar com aquilo que eu me propus a fazer. E as pessoas vão percebendo, né? Não porque você teve que falar sobre a sua regra de vida, não. Pelo seu comportamento, pelo seu pensamento, pelo seu esforço, pelo seu testemunho. Pelo seu testemunho. A regra de vida é muito bonito porque ela vai tocar essa dimensão testemunhal de perceber algo sendo novidade. Lembra que eu comecei dizendo sobre aquilo que é ponto de partida numa regra de vida, que a gente onde a gente quer chegar, que é na configuração a Cristo e principalmente na experiência e vivência do seu Evangelho. Do Evangelho a palavra fica boa notícia. Então alguém está dizendo algo de bom, alguém está trazendo uma boa nova, né? Quando começa a viver um processo pessoal de conversão, por esta ferramenta que é a regra de vida. Então só para novamente trazer isso como um reforço aqui na nossa partilha, tá? Lembra-se disso, olha, a regra de vida, ela traz 3 verbos, eu vou até apontá-los aqui: melhorar, desenvolver e corrigir. Bom, melhorar, todos nós sabemos que nós não somos ainda aquilo que Deus quer que nós sejamos, então eu preciso melhorar a minha vocação na paternidade, como esposo, como homem, como mulher, né, como cidadão, eu preciso melhorar.
Isso é um chamado que eu tenho, né? Agora, eu preciso desenvolver também os meus dons. Lembra que eu falava da passagem bíblica que falava, né? Aqueles que tem talentos que foram multiplicados, dons que foram multiplicados, mas também tem dons que foram enterrados. Bom, o que nós vamos fazendo com os nossos talentos? Nós precisamos desenvolvê-los. A regra de vida é uma oportunidade de você perceber a força que você tem, a potencialidade que você tem de se transformar, de mudar. E de corrigir, que é o terceiro verbo que eu falei para vocês. Por quê? Porque eu sei, pela fraqueza que carrego, pela fragilidade que tenho, que eu tenho pontos fracos em mim, que precisam de correções. Né? Então, olha quanto da nossa consciência é tocada, né, quando nós nos propomos a fazer uma regra de vida. Toca-nos profundamente a nossa consciência, porque eu sei o que em mim precisa ser transformado, precisa ser mudado. Lembre-se disso. Por isso também a regra de vida ela é um meio, ela é uma ferramenta, tá? Para progredir. Só que uma ferramenta que me leve a progredir, ela não pode ser também, eu diria assim, ela tem que ser, na verdade, razoável e acessível. Muito importante isso, sabe? A gente não pode ser ambicioso demais, né? Ou nós não podemos sermos ambiciosos demais, né? Achar que nós podemos alcançar a meta, o ideal, aquele ideal inalcançável. Espera aí, calma, não é bem assim. Eu preciso, na verdade, ter uma regra de vida que seja flexível, mas ao mesmo tempo que ela seja exigente. Isso é o que os documentos do próprio movimento diz, né? E também não sermos medíocres, de achar que a minha regra de vida ela tem que não se levar pela facilidade de fazê-la assim, ou de achar que aquilo que eu fiz está facinho, eu querer uma coisa fácil. Isso é mediocridade. Não. Eu preciso também entender que ser flexível, na verdade, é saber que a minha regra pode ser adaptada. Porque no longo do caminho eu posso perceber que o que eu escolhi ali, no caso concretamente para fazer, e os meios que eu estou utilizando, eles não estão colaborando. Então eu preciso ser flexível com isso e mudar, me adaptar de novo. Agora, quando fala de ser exigente, é que, olha, a regra está tocando em coisas que são essenciais da sua vida. Se não houver uma exigência sobre isso, bom, aí também não há nenhum tipo de progresso ou de conversão nesse sentido, né? Então, os nossos progressos, a nossa regra de vida, guardem isso, tem que ser muito real, muito pé no chão. Eu preciso fazê-la de maneira simples, mais precisa, e se for preciso tem que ser escrito. Também isso os documentos nos apontam do movimento. Precisa ser simples, preciso, mas tem que ser escrito. Simples por aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Não dá para a gente querer fazer aí, alcançar a meta das metas, uma coisa inalcançável. O ideal que eu quero atingir é aquele, pronto, eu vou atrás. Isso é muita arrogância, por sinal, né? Muita prepotência. Não, eu preciso pegar algo que seja simples, que eu sei que eu preciso, a partir daquilo que nasceu lá dos PCEs, né, que eu falava agora há pouco, daquela realidade, trazer e dizer assim, olha, eu preciso melhorar isso, né? Eu preciso tocar aqui, ó, melhor na palavra de Deus, então eu preciso me esforçar, gastar ali um tempo, eu diria investir, não gastar, mas investir um tempo melhor. De quanto tempo que eu quero fazer? 10 minutos, 5 minutos, vamos supor. É coisa simples. Faça a sua regra de maneira simples. Isso é muito importante, né? Mas que ela tenha também precisão. Precisão. De que maneira que eu vou fazer? Como que eu vou, na verdade, agir em relação a isso? E bota isso no papel. Escreva. Faça uma programação, né? E olha, digo para vocês, a regra de vida, ela vai nos ajudar a chegar mais longe. Ela vai fazendo com que nós percebamos
que a gente pode dar passos. E a gente vai se alegrar com isso. Assim como Deus vai se alegrar conosco também por esse comportamento, essa atitude, mas mais ainda nós vamos perceber o quanto nós temos de potencialidade de mudança por meio dela, né? Ir mais longe, guarde isso. Onde que eu quero chegar? Eu quero ir mais longe. Eu quero me configurar mais a Cristo. Eu quero experimentar mais a realidade do Evangelho na minha vida. Tem coisas que precisam ser iluminadas, precisam ser tocadas, precisam ser, na verdade, purificadas. Guardem isso, tá? E isso tudo nasce dentro de nós, dos nossos próprios apelos que estão dentro da gente. E muitas vezes também são sinalizados externamente quando a gente faz aquele movimento de dialogar, principalmente lá no dever de sentar-se, na oração conjugal. Lembra que eu falei para vocês, repito, que os PCEs, eles são espaços privilegiados para fazerem nascer também a regra de vida, fazer aí a regra de vida ser brotada, ser gestada, né? Nós sabemos que quando a gente vai fazendo a regra de vida, a gente vai percebendo alguns obstáculos que podem atrapalhar. Então é muito interessante a gente também ter um bom exame de consciência de que, se surge algum obstáculo na execução daquela proposta que eu faço, por que ele surge, né? Mas ao mesmo tempo que esse obstáculo surge na decisão que eu tomei de fazer aquele ato, aquele gesto, aquela atitude, né, como regra de vida, ao mesmo tempo que surge um obstáculo, mas também pede de mim uma nova habilidade de lidar com aquilo. Então, pode ser que você tenha obstáculos, mas que você também tenha a possibilidade e a oportunidade de ver qual é a melhor habilidade para lidar com isso. Muito importante, tá? E a regra de vida, casais, deve ser mudada, né? Guardar isso também. Se eu cheguei naquele processo aonde eu queria chegar, né? O caminho que eu fiz foi um caminho que me ajudou a alcançar aquilo que eu tinha proposto, né, a realizar. Ok, então agora é hora de olhar para as circunstâncias que eu estou inserido, atuais, e refazer um novo, né, projeto, uma nova regra, né? Isso é muito importante. Quando a gente conseguiu alcançar o objetivo fixado que a gente havia proposto, agora é hora também de perceber que há uma outra necessidade aparecendo e que precisa também agora ser tomada nas minhas mãos. Parece chover no molhado, como dizia aquela expressão, né? E como é bonito ver a nossa força, né, dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora, trazendo a reflexão aos casais, a possibilidade deles quererem ser, na verdade ser, primeiro mais ser do que fazer, guardem isso, porque no âmbito da regra de vida está muito mais o meu olhar do que eu estou sendo e que vai refletir no que eu estou fazendo. Isso é muito importante. Então, o que Deus quer que eu seja? Isso vai refletir nas decisões, lembra que eu falei agora há pouco? Essenciais que eu colocar à minha disposição para serem revistas. E eu tocando nessa revisão das coisas essenciais da minha vida, eu também me comprometo fazendo exteriormente isso. Então, antes de mais nada do que fazer, é eu ser. Isso é muito importante. Então eu apresento aqui alguns elementos, claro, né, gerais, que o movimento nos coloca, nos propõe, e lhes digo, agora de uma maneira muito amigável, aqui numa partilha também pessoal, o que eu posso fazer a curto prazo. Agora aqui saindo um pouco do âmbito documental, mas olhando para a minha vida, para aquilo que eu estou fazendo, para aquilo que eu estou vivendo, como homem, como esposo, como mulher, como esposa, como mãe, o que dá para ser feito a partir de um diálogo, né, no caso aí do dever de sentar, a oração conjugal, das provocações que a palavra de Deus lhe faz, tanto pessoalmente como esponsalmente, o que dá para se fazer para melhorar?
Eu queria muito que nós olhássemos desta forma. Você não está pronto, você não está acabada, nem muito menos eu, mas há algo que Deus quer construir em nós. Isso é muito importante. O que Deus quer fazer em mim? O meu projeto, né, a minha regra de vida, ela precisa ter um ponto de partida, que é essa ação transformadora de Deus. Por isso sermos iluminados pelo Espírito. E mais uma vez repito, né, por isso a regra de vida nascer da ação da oração, da experiência com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos confronta, né? Ela faz-nos reentender, ou melhor, né, nos convoca a uma mudança de transformação com aquilo que a gente está se ocupando. Às vezes nós estamos fazendo escolhas ao longo do caminho equivocadas e que estão, na verdade, nos autodestruindo, que estão nos distanciando do projeto original que nós somos chamados a ser, né? E a regra de vida pode nos ajudar, então, a buscar novamente essa reconfiguração. Outro dia, até vou falar aqui um pequeno momento que eu tive numa reunião de equipe de Nossa Senhora, quando eu estava em Lavras como conselheiro, né, espiritual. Eu havia ali, no momento, partilhado na celebração em equipe, né, sobre um casal que ali estava vivendo um período de ausência de tempo para o filho, ali na ocasião, né, e um filho pequeno que eles tinham. E eu disse para eles, né, que precisava se pensar, dialogar entre eles, com o que poderia ser feito por uma regra de vida que abrangesse a possibilidade de ter esse filho novamente no convívio entre eles ali, né, que eles pudessem olhar para eles num tempo, eu diria, muito frutuoso, né, que é de direito do filho ter. E aí eu me lembro que uma primeira coisa que eu disse a eles era assim: olha, por que não ir toda noite, quando vocês colocam ele para dormir, vocês irem lá e traçarem um sinal da cruz sobre a fronte do filho? Aquele sentido de levar vocês à pertença de que este filho é um dom dado por Deus e que vocês querem cuidar dele, né? Então, um gesto pequeno, eu ainda disse isso, coloca isso como uma sugestão, quem sabe, na regra de vida de vocês, de sempre ir abençoar este filho na cama, né? E ali vocês tomarem conhecimento da importância de cuidar bem dele. Enfim, aqui eu apenas ali sinalizava uma dificuldade, né, particular, mas que poderia ser um caminho dentro da regra de vida, né, de maneira simples, de que fosse reforçando neles esse contato com novamente a criança, né, sem perder ela de vista. E fazer isso todas as noites, ou 3 vezes por semana, ali no caso. Enfim, o casal ia ver qual que seria a melhor opção a ser tomada, né? Mas vocês vejam que são coisas simples, coisas simples. A regra de vida, ela faz isso conosco, faz regular, faz estabilizar aquilo que dentro de nós está instabilizado. É muito importante a gente retomar isso sempre na nossa vida. Nós somos, né, muito instáveis. E Deus pede de nós também uma estabilidade, né? Não um conformismo, preste atenção nisso. Não é a gente se conformar que tá bom desse jeito, dessa forma. Isso não leva à santidade. Isso é mediocridade. Na verdade, nós temos uma estabilidade de maneira que a gente possa ter um hábito bom, né, que leve-nos a criar virtudes, né? Mais uma vez eu repito, a desenvolver virtudes em nós. E a gente é capaz disso. Eu penso que você não seja, mais uma vez eu repito, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, que Deus quer que você seja ainda. Tem muita coisa para se fazer. Existe até uma camiseta, né, uma frase que diz assim, né? Desculpe-me pelo transtorno, estou em obras, né? Uma coisa assim, mais ou menos. Quer dizer, a regra de vida vai nos alertar isso, que nós estamos em obras, nós precisamos
né, nos recriar, nos transformar, fazer novas escolhas. É isso que nós estamos fazendo, mostrando com esse caminho nosso de compromisso, primeiro conosco mesmos, né? Com aquela capacidade de olhar para nós mesmos, de que a gente quer mudar, de que a gente quer transformar. E fazendo-nos primeiro em nós, a gente alcança também aí outras circunstâncias, outros ambientes também que nos cercam, né? O próprio movimento, no final do documento sobre a regra de vida, ele traz alguns conselhos práticos de São Paulo, né? Tirados do capítulo 12, que eu gostaria até de ler para vocês, que diz assim, principalmente na epístola, a carta aos Romanos, diz assim: não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele, o que é perfeito. Em nome da graça que me foi concedida, eu digo a vocês, não tenham de si mesmos conceito maior do que convém, mas um conceito justo, de acordo com a fé, na medida que Deus concedeu a cada um. Que o amor de vocês sejam sem hipocrisia. Detestem o mal e apeguem-se ao bem. No amor fraterno, sejam carinhosos uns com os outros, rivalizando na mútua estima. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos do espírito, servindo ao Senhor. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Sejam solidários com os cristãos em suas necessidades e se aperfeiçoem na prática da hospitalidade. Abençoem os que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não se deixem levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem às coisas modestas. Não se considerem sábios. Não paguem a ninguém o mal com o mal. A preocupação de vocês seja fazer o bem a todos os homens. Se for possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. Olha que profundidade de conteúdo, de texto da carta, né, de São Paulo aos Romanos, e que fundamenta toda a reflexão sobre a regra de vida. É algo muito provocativo, né? A própria palavra mostrando-nos que é preciso ter um projeto, preciso ter um caminho, que é preciso ter um direcionamento, e que o que nos estimula, o que nos fundamenta a fazer esse caminho, o que nos provoca a fazer a nossa configuração a Cristo. É muito bonito. Ele que é a fonte norteadora de tudo isso e que impulsiona, né, pela ação do Espírito, a chegarmos na onde nós precisamos chegar, naquilo que Deus Pai reservou para nós desde o início da criação, que nos colocou aí, na verdade, desejosos de encontrar. É interessante que o próprio Santo Agostinho, ele dizia assim, né? Tarde te amei, beleza antiga e tão nova, eis que procurava fora e tu estavas dentro de mim. Então é dentro de nós que mora as oportunidades de aproximarmos de Deus. É dentro de nós que estão, ao mesmo tempo, as fragilidades e fraquezas, mas também dentro de nós, por meio delas, estão as nossas áreas de potencialidade de vir a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, por meio dessa revisão, por meio desse esforço, dessa dedicação, desse assumir, né, a si mesmo dentro do processo. Então, para a gente concluir, a gente pode dizer o seguinte, que na regra de vida, a palavra mais importante dela é vida.
Como os outros pontos concretos de Fosso, a regra de vida se inscreve numa direção de crescimento, tanto espiritual como humana. A regra de vida abre horizontes pessoais de vida para ajudar cada um a dar um passo mais além para responder ao amor e ao apelo de Deus. E a regra de vida deve ser uma escolha pessoal, livre e assumida como uma obrigação. Mas entenda que a palavra obrigação, né? Podemos pedir a ajuda do nosso cônjuge ou dos membros da equipe. Essa ajuda mútua deve ser sempre muito discreta e impregnada de amor e paciência. Não nos esqueçamos de que é grande a alegria no céu quando alguém dá um pequeno passo na direção certa. No quadro, então, de nossa missão de dar testemunho cristão no mundo de hoje, a regra de vida nos ajuda a ser, antes de fazer. E com o tempo vamos contagiando os outros, pois o amor vivido é uma história de sedução. O amor que nos faz viver nos é dado para fazer viver. Vou repetir, o amor que nos faz viver nos é dado para fazer viver. Então, muita coisa aí a partir da regra de vida que pode ser novamente, eu diria, tocada, revitalizada. Que Deus abençoe você, sua caminhada, abençoe a sua família e que este momento de partilha que aqui nós realizamos seja uma oportunidade também de crescimento mútuo, tanto para mim como para vocês. E espero que, mais uma vez, possa ter contribuído, mesmo que brevemente, e estimulados, né, a continuar o caminho. Deus abençoe, proteja cada um de vocês e que Maria Santíssima, a mãe que fez um caminho de servir, de escuta do Filho, também nos acompanhe ao longo deste projeto que a gente coloca aí como disponibilidade nas nossas mãos para ser realizado, que é a regra de vida. Abraço fraterno para vocês, Deus os abençoe, os proteja e os guarde. Amém.